Estamos de volta para a conversa com o nosso amigo João Peixe, campeão da Europa de Sub-18 em 1994. Vamos continuar a percorrer esta longa carreira com muitas histórias bonitas, muitas histórias também com bom humor, sempre com a companhia do nosso amigo Rui Miguel Tovar. No Sporting da Covilhã, nós estávamos a lutar para não descer e há alguém, isto é verdade, há alguém que diz que eu e o Pisco estávamos na noite, na véspera de um jogo. Mentira. Então, o mesmo Pisco? O mesmo Pisco. O Pisco foi o Pisco e o Xavier acompanhavam-te sempre. Cassiano Pisco. O Xavier jogou comigo no Benfica, no Oriental e no Beja. Mas o Pisco foi o jogador que jogou em mais clubes comigo. O Pisco esteve comigo no Benfica, esteve comigo no Alverca, esteve comigo no Beja e esteve comigo no Sporting da Covilhã. Ok. Alguém disse então que vocês foram apanhados na noite? Alguém disse que nós andávamos na noite. Criaram aquele boato e era mentira. Então o clube fez-nos um processo disciplinar, que depois deu em inquérito e não deu em nada, mas eu fiquei triste. Fiquei triste por o clube não ter acreditado em mim. Eu acho que aquilo foi tipo... é preciso abanar aqui um bocado com isto, não é? E sacudir um bocadinho também as culpas da direção da época que nós estávamos a fazer, a lutar para não descer. E eles queriam que eu continuasse lá, só que eu pensei, não, fiquei magoado com eles, não merecia isto, e então pedi para sair. Eu fui para o Marco e chego ao Marco, apanho o Avelino Ferreira Torres, também tem lá umas histórias engraçadas com ele. Podes contar. Uma delas é na minha apresentação, eu chego lá e nós estávamos em primeiro. Uma equipaça também, aquilo dava para 2 plantéis, aquela equipa do Marco dava para dois plantéis. Guarda-redes tínhamos 3, qual deles o melhor? O Celso, que mais tarde faz carreira na segunda liga, como guarda-redes, é um ano que ele é o melhor guarda-redes no Covilhã da segunda liga, o Nuno Neto e o Bruno Veríssimo, que jogou na primeira divisão, hoje é adjunto é treinador dos guarda-redes do Paulo Sérgio, anda com o Paulo Sérgio. Jogou no Olhanense na primeira divisão, Algarvio. E outros craques que tínhamos lá, o Nando, que jogou no Lessa. Nando Escardino, sim. Foi o primeiro, o Nando, ainda hoje mantenho contacto com ele, grande amigalhaço. O Nando foi o primeiro jogador em Portugal que jogou com chuteiras de couro. Lembro-me tão bem disso. No Lessa. De cor. Sério? Eu lembro-me tão bem disso. Só chuteiras pretas e jogava toda a gente com chuteiras pretas. O Nando, nós lemos para ele. Que é aquilo, aparece uma marca que era, acho que era a Cronos. Sim. E faz ali uns patrocínios a jogadores na primeira divisão. Foi no Lessa. Então um deles é o Nando. Chuteiras amarelas, vermelhas, no Lessa, que equipava de verde e branco. E então tínhamos uma equipaça, e então diz o Avelino Ferreira Torres. Porque nós tínhamos uma grande equipa, mas as outras equipas queixavam-se que o Marco era beneficiado pelas arbitragens. E então tínhamos vencido 4-1 o Fafo, tinha uma grande equipa treinada pelo Manuel Machado, que tinha alguns jogadores que depois fizeram carreira com ele na primeira divisão no Moreirense, o Primo, o Flávio Meireles, o Armando avançado. Ali, 3 ou 4 jogadores que depois seguiram com ele e que fizeram carreira com ele na primeira divisão no Moreirense. Tínhamos ganho 4-1, mas ele mesmo assim não estava contente, porque ele queria dar mais. Ganhámos 4-1, mas não jogámos grande coisa. Eu não estou para levar com estes gajos. Depois vêm para aí dizer, estes parolos, estes azeiteiros, depois vêm para a imprensa dizer que nós só ganhamos porque eu compro os árbitros. Já está mais um. Estava-se a referir a mim. Já está mais um. E vem ganhar bem. Acho que é o peixe. Vamos lá ver se sabe nadar. Estavas lá, tu? Estava. No balneário foi assim. A minha apresentação aos colegas foi assim. Vamos lá ver se sabe nadar. Vamos lá ver se sabe nadar. Já está mais um. Estou sempre a gastar. Depois há uma situação, uma passagem engraçada. Nós tínhamos perdido um jogo no Joane por 3-0 e ele reuniu a equipa lá no estádio e começou a martelar em nós, não é? E ele dizia muitas asneiras. E ele estava a dizer, porque o filho da... E de repente toca o telefone. E o chefe de departamento de futebol disse-lhe,
pega-lhe, presidente, é fulano de tal, é na Câmara, querem falar consigo. E ele está lá a falar, e a gente a ouvir aquilo tudo. Tá. E ele depois, quando desliga, diz assim, esse diretor, o diretor era o Sr. Jorge. Ele diz assim, Jorge, onde é que eu ia? E diz ele assim, com as maiores da naturalidade do Sr. Jorge. Você ia naquela parte, filho da pu. O pessoal começou todo a rir. Uma personagem... Multou-nos 50 contos a cada um. O Avelino? Sim. A mim não multou porque eu tinha chegado naquela semana, ele perdoou. Mas depois, na semana a seguir, ganhámos ao Porto B e ele deu 50 contos de prémio. Ok. Também foi engraçado essa época. E subiram de divisão? Subimos de divisão. Espetáculo. À segunda divisão. À segunda depois? Depois a seguir... E tu não continuas, João? Não, eu vou para a São Joanense. Porquê é que não ficaste no projeto? Eu jogava e não jogava. Okay. Tínhamos os pontas de lança, era eu, era o Amândio e era o Detinho. Detinho do Leixões também. Marcava muitos golos nesse ano. Vai para o Campo Moreirense nesse ano. Eu jogava, mas eu vinha com 2 cartões amarelos da Covilhã. Na Liga, no campeonato da segunda Liga, era 5 cartões para ficar um jogo de fora, mas na segunda divisão B eram 3. Eu venho com 2 e eu levo o terceiro cartão amarelo em Joano, nessa derrota, e cumpro castigo no jogo a seguir. No jogo a seguir jogamos com o último classificado, o Vianense, e ganhámos 5-0. E o Detinho e o Amândio tinham estado lesionados durante muito tempo e voltam nesse jogo, e o Detinho faz 3 golos e o Amândio faz 2. E eu fiquei desgraçado. Ou seja, às vezes já há pormenores, às vezes. Claro. No Alverca também me aconteceu isso. Eu não andava a jogar e andava muito perto do golo, não marcava. E na semana que eu ia jogar, depois de uma vitória no Estoril em que nós ganhámos e que eu fiz um belo jogo, eu sentia que na semana a seguir eu podia marcar em casa contra o último classificado, que era o Ovarense. Cumpri castigo. Quem é que jogou no meu lugar? Raul José. Ganhámos 3-0, o Raul José marcou 2 golos. E depois eu andei no banco e entrava para o fim, que é quando eu entro nas partes finais e faço esses golos. Okay. Às vezes há aqui pormenores que fazem toda a diferença. Depois vou para a São Joanense. 17 golos. 17 golos. Atenção que os meus números nas camadas jovens são com penaltis. Eu também marcava penaltis. Mas nos séniores eu nunca marquei um único golo de penalti. Esse é tudo golos. Curioso. Tem algum valor. Nenhum. E então faço 17 golos nessa época, treinado por um treinador, juntamente com o Fernando Santos e o António Jesus, foram os treinadores que me marcaram mais. Que mais gostaste? E que ainda hoje é um grande amigo meu. Que Fernando Santos, António Jesus e João Cavaleiro. João Cavaleiro é um homem com nome marcante, grande treinador, grande pessoa, e adorei trabalhar com ele. Fiz uma boa época, bom a maneira como ele punha a equipa a jogar, e eu tenho aí uma oportunidade de relançar a minha carreira. Tinha 26 anos, de poder relançar a minha carreira e jogar também na primeira divisão. Aqui em Portugal nem sequer a segunda liga apareceu, e então eu tenho um empresário, através do Paulo Grilo, que foi guarda-redes e que é treinador do guarda-redes, sim. Que conhecia o Hugo Varela, e então falam comigo se eu quero ir jogar para a segunda divisão B espanhola, para o Algeciras, ganhar mais, já que aqui não tenho hipótese, vou tentar no país vizinho. Então eu aceitei. Quando ele envia o meu currículo para o outro agente que estava a intermediar em Espanha, o agente olha para o meu currículo e diz: este gajo já jogou na primeira divisão, até marcou golos, campeão da Europa, só tem 26 anos, campeão da Europa de Júniores, com muitas internacionalizações, marcou 17 golos. Quer dizer, este gajo não pode ir para a segunda divisão B espanhola. Não é para isto. Então, depois ele ligou para mim diretamente a perguntar se eu não queria ir para a Grécia, para a primeira divisão. Lindo. E eu, que é ótimo. Maravilha. Então é quando eu vou para o Iónicos. Então chego ao Iónicos, sou treinado por quem? Pelo Oleg Blokin. O grande Oleg Blokin. Que foi bolador em 1975. Um dos grandes jogadores da União Soviética. Era terrível. Era. O Oleg Blokin era terrível. Falavas de que não língua passava. Ele era poliglota, ele falava para aí 4 línguas. Falava russo, falava grego, falava alemão. O homem falava tudo.
falava grego. João, diz-me só uma coisa, desculpa interromper. Aqui em Portugal, houve algum mediatismo essa notícia de tu ires para a Sim, primeira divisão? sim. Porque o teu nome ainda era forte, não é? Sim. Primeira divisão grega em 2001, se não me engano, não é? Sim. Eles acompanhavam, havia nos jornais, na Bola, no Record. No Record... Este senhor é que estava no Internacional do Record. No Record Internacional, eu recordo, eu tenho lá, eu tenho isso guardado, vocês faziam uma revista pelos jogadores que estavam a jogar no estrangeiro. Sim. E acompanhavam-me também a mim de certa forma. Claro. E eu tenho lá uma página do Record, da página do Internacional, do Futebol Internacional, e tenho lá uma página que estou eu, e está o Figo num lado, e está outro jogador também credenciado. Eu ali no meio do Figo. Pronto, mas eu vou para lá e também fiquei lá só até dezembro, porque aquilo na Grécia era um bocado assim, estes clubes é um bocado assim. É tipo por catálogo, vem 6 ou 7, está a correr mal, despacha 6 ou 7, vem mais 6 ou 7. Mas foi uma experiência espetacular. O block-in, eu na altura até tinha pesadelos com ele, a bater a cesta. Porque era assim, por exemplo, eu se tivesse assim a barba, não podia treinar, com a barba assim, tinha que ter a barba feita. Barba de 2 dias não dava? Não, a barba tinha que estar feita. Todos? Todos. Ele não deixava treinar. Cabelo comprido? Também não. E então eu recordo uma vez, havia lá um sírio que era o Afas, é um jogador assim já com estatuto, e ele não fez a barba. E ele tu não treinas hoje. Só que o sírio, o quê? Pensas que estás a falar para quem? Eu não sou esses miúdos que andam aí. Eu uso barba quando eu quero e quando não quero. Pegaram-se ali os dois no campo, lembro do sírio agarrar numa garrafa de bebida energética, daquelas, mas de plástico, metido água lá dentro com a bebida, e mandaram-lhe, pegaram, mas no dia assim já estava tudo bem, já tudo maluco. Isto num estágio em Stuttgart, no início, na pré-época. E também treinos tridiários. Os treinos tridiários normalmente sais de manhã para acordar, vais fazer uma corrida, depois vens tomar um pequeno almoço, tomas banho, e depois vais fazer o treino da manhã e depois fazes os treinos da tarde. Regime militar, então? Com o Oleg Blokhin mesmo? Regime militar. E depois era assim, nos treinos, porque é que eu não dormia bem, até sonhava com o homem, porque aquilo era assim. Normalmente o jogador de futebol, a maior pressão é ali a partir de quinta-feira, sexta-feira, começa-se a aproximar o jogo, não é? E começa a vir aquele nervoso miudinho, aquela ansiedadezita normal. Só que lá eu sentia isso todos os dias. Porquê? Porque cada treino, em termos psicológicos, era como se fosse um jogo. Porque ele era assim. Começava o treino, falhavas um passe, ele mandava-te uma boa. Falhaste um passe. Falhavas 2. Se falhasse o terceiro, ele mandava-te para o banho. É que só. Fora. Banho. Mister, não estás concentrado. Isto aqui é para vir concentrado. É verdade. Então é normal uma pessoa. Eu na altura até me recordo, eu ganhei peladas na barba do stress. Mas pronto, mas foi uma experiência espetacular. Foste jogando? Não, eu entrava, fiz titular, só fiz, salvo erro, 2 jogos para a Taça de Portugal, mas eu entrava sempre. Taça da Grécia. Para a Taça da Grécia. Desculpa. A minha estreia é Iónicos AEK de Atenas. Estava aqui a ver. Perdemos 2-1. O AEK treinado pelo Fernando Santos. E reencontraste lá. E então, que tal? O Mister. Depois estive com o Mister no final desse jogo, da primeira jornada. Nós perdemos 2-1. Um dos golos foi marcado pelo Nikolaidis, que era um ponta-lança do AEK que jogava na seleção. Depois era para vir para o Sporting. Nikolaidis. Depois tornou-se dono do AEK, não foi? Sim, é esse mesmo. Já sei quem é. Também és um craque, Rui. Eu? E o Pedro também. Nikolaidis é que é. Jogador e dono. Jogador, mas do jornalismo e da memória és tu. E então, estou com o Mister no final, trocamos os números de telefone e ele disse, pois liga-me para ir jantar. E eu fui lá ter com eles. A zona onde eu morava... Era Atenas também, João? Era Atenas. Só que a zona onde eu morava era a zona de Glifada, tipo Cascais, a zona da linha. Muito bom. Moravam lá o
os jogadores, às vezes Qualidade. cruzava-me com o Giovanni, do Olympiacos. Giovanni, sim. Ali os grandes craques são os do AEK, mas mais do Olympiacos. Cruzava-me ali naquela zona com o Giovanni e com o Zé Elias. Zé Elias também, sim. que era da minha idade, que era da seleção do Brasil. Lembro-me muito bem do Zé Elias. Sub-20. E então, recordo-me pelo Iónicos também jogar no Olympiacos, perdemos 6-0. 5-0. 5-0? Aqui está 5, pelo menos. Recordo-me do Alec Bloquino. Jogaste 25 minutos. A rede com as bolas, com as nossas bolas, ele levou a rede Para onde? para a palestra Ok. e meteu assim à frente e entrou logo a matar. E disse assim: estão a ver isto? Isto é o número de golos que o nosso guarda-redes hoje vai levar na baliza. Oh. Mas aquilo era uma forma de picar. A gente também não pode levar só Sim. psicologia para nos picar, para levarmos 5. Eu entrei nesse jogo. 25 minutos. Quem era o central do Olympiacos? O Bermudes. Troquei umas impressões com ele no final do jogo. Disse: olha, eu fui formado no Benfica e treinei contra ti um jogo de treino pelo Alverca. E ele não se lembrava de mim, mas ok, estás cá e tal. E que era o grande craque do Olympiacos, o Carambô. Caramba. Era o Carambô. Caramba. Portanto, depois combinei com o Fernando Santos. E o Fernando Santos, no final dessa conferência de imprensa, o Oleg Bloquino deve-lhe ter mandado alguma boca na conferência de imprensa. Porque ele também já tinha treinado o Olympiacos. Foi o primeiro clube que ele treinou. Disse mal na da Grécia. barba do Fernando Santos, certamente, não é? Não, mas deve ter dito, se calhar, com esta equipa... Jorge Disse qualquer Jesus. coisa. E ele disse-me, quando esteve comigo, nesse dia, deu-me o contacto, trocámos os contactos, ele disse: olha, o treinador é maluco. Pois é, mister, pois é. Depois eu conto-lhe, quando eu for jantar consigo, depois eu conto-lhe as histórias. Depois fui lá ter com eles. Eu morava em Glifado e eles moravam na zona do AEK, que era Filadélfia, é conhecido por Filadélfia. Ok, giro. Eu fui lá ter com ele, num restaurante, pagou um mister, não é? Claro. Fui de táxi e jantei com o mister Fernando Santos e com os adjuntos, que era o Velic O Rosário. e o Rosário. Ok. O Velic e o Rosário. E meio ano só? Lá na Grécia? Meio ano. Depois regresso a Portugal. Houve ali a oportunidade e a hipótese de poder ir para a segunda liga, para o Ovarense, mas também estavam mal classificados e não pagavam também. Mas vieste lá por vontade tua. Sim. Já não estavas para aturar o Bloquino e o... E janela aberta de mercado de inverno? Vou para o Pedras Rubras, o clube da nossa terra. Agora é que é. Com toda a simpatia que eu tenho Posso pelo ir Pedras embora? Rubras... Não, para vocês ficarem. Não. Com Vou toda a Pedras simpatia Rubras. que o Pedras Rubras merece, Treinado pelo Francisco Chaló. mas se trocar a primeira divisão grega pelo Pedras Rubras na altura, segunda B, Sim. Tá bem, mas era para recuperar a barba, caraças. podia jogar com o Barba aí. tudo isso. Atenção, eu disse quando começámos o tema Iónico, eu fui dispensado do Iónicos. Foste dispensado. Ok. Eu não queria vir embora, a verdade é essa, fui dispensado. Então queria voltar a Portugal e vou para o Pedras Rubras. Tive a hipótese de poder ir de regressar ao Sporting da Covilhã com o mister João Cavaleiro, e então, mas optei pelo Pedras Rubras. Primeiro ano na história do Pedras Rubras na segunda B. Recordo muito bem disso, a festa que foi E por lá. correu bem. Ao princípio, as primeiras semanas fiquei até cheguei a desabafar com a minha mulher, que estava arrependido. Só lembro dela dizer assim: o quê? Eu vim ganhar para o Pedras Rubras 500 contos com apartamento pago no centro da Maia, com tudo pago. Isso é muito? Para aquela altura era. Ok. Para aquela altura Está era. bem. Naquele tempo. Só para as pessoas saberem. Sim, 2000. Olha lá, Pedras Rubras foi quando? 2002? Não. Isto é, desculpa, é 2002, janeiro de 2002. 2002. Eu só me lembro de dizer à Lara: o que é que foi? Estou arrependido, porque os treinos eram à noite, era uma nova realidade para mim, treinar no sintético. E então o que foi? Estou arrependido. Estás arrependido? Casa paga, 500 contos por mês, estás arrependido? Moço, ganha, mas é juízo, faz-te, mas é à vida. Olha que eu, para ganhar o X, tenho que trabalhar não sei quantas horas por dia. Tu és parvo ou quê?
Às vezes é preciso estes abanões. Às vezes é assim, esses jogos. E então, pronto, correu bem, conseguimos a manutenção e eu consegui um recorde pessoal. Consegui 5 jogos consecutivos a marcar pelo Pedras Rubras. Boa, ok. Segunda B, disse? Segunda B. E subiram? Mantivemos, era para manter. Ok. Para manter. Tá bem. Foi o topo de Pedras Rubras, foi a segunda vez. Só que aí eu não quis ficar no Pedras Rubras. Mas nessa altura, tinhas estado na Grécia, primeira divisão, ainda tinhas a missão desportiva, obviamente. Ou já estavas naquela fase já mais não, de... é assim, nós queremos sempre dar o máximo e tentar o melhor. Nunca se sabe, no futebol tudo pode acontecer. Mas a derradeira oportunidade de poder fazer carreira numa primeira divisão é quando vou para a Grécia. Não é? Podia regressar a Portugal para uma primeira divisão se fizesse lá golos. Claro. A partir do momento em que não corre bem, volta outra vez à estaca zero. Portanto, outra vez segunda B, que de certa forma é a divisão, a atual Liga 3. Sim. Acaba por ser a divisão onde eu faço mais carreira, não é? Mais carreira. E onde marquei mais golos. Sim. E depois vou para o Sporting Pombal. Sporting Pombal, na pré-época, o presidente quer-me dispensar. Na pré-época? Faço uma micro-retura na pré-época e ele quer-me logo mandar embora. Porque eles na época anterior não tinham subido, andaram a lutar com o Sporting da Covilhã e não subiram por um triz. Então o ponta-lança que lá estava tinha marcado 18 golos, mas ele achava que não tinha subido por culpa do ponta-lança. Então, mas marcou 18 golos, está bem, mas podia ter marcado 30 porque nós criávamos muitas oportunidades. Então ele, quando me vai buscar e eu me lesiono, ele disse, não, ponta-lança que se lesiona já, este gajo vem todo roto. Então quis-me logo mandar embora. Ainda faço um primeiro jogo, treinado pelo João Carlos Pereira, que treina no Nacional da Madeira, Académica. Sim, claro. Teve uma conversa comigo, pai, não posso fazer nada, este presidente é assim, é muito ansioso e ele tem muita, e não tem paciência. E eu já o ano passado tive situações em que tive que aguentar jogadores que ele começou a se chamar logo no início e depois a gente tem que o andar a aturar a época toda. Eu disse, está bem, mister, tranquilo. E então eu vou para a União Micaelense. Açores, também treinado por um treinador que eu gostei. Escola Fernando Santos, muito parecido com o Fernando Santos, Isidro Beato. O Isidro que jogou no Belenenses. E jogou com o Fernando Santos no Estoril. Okay. Ele é Isidro Beato, mas ele era conhecido por Isidro. Sim. Trinco. Espetacular. Ele ainda hoje vive nos Açores, ainda há pouco tempo falei com ele. Ele é que sabe tudo. Eu vou para a União Micaelense. Gostaste da experiência do... Gostei, fiz 9 golos e depois tenho 2 histórias que eu vou tentar ser breve. A primeira, Taça de Portugal. Sporting de Pombal, União Micaelense. A mister chama-me para dar indicações. Eles tinham uma grande equipa, o Sporting de Pombal. E disse ao mister, olha, eu estava a jogar titular e a marcar golos. Eu sempre fui um jogador que olhei sempre mais pelo coletivo. Eu disse ao mister, olha, você tem já vontade, se você tiver que meter no banco, eu estou a marcar golos, eu não preciso dizer isto a um treinador, ele é soberano. Sim. Mas eu achei que devia dizer isto. Olha, mister, ele pediu-me para dar informações sobre o Sporting Pombal e disse ao mister, olha, se calhar é melhor não irmos lá jogar, eu falo contra mim, é melhor não irmos lá jogar em ataque continuado, porque senão vamos ter um dissabor. Não, tu vais jogar na mesma. Ok. Tens 9 golos marcados, achas que eu te vou pôr no banco? Não, eles é que têm que jogar mediante o nosso jogo. Mas olha, mister, esteja à vontade, se calhar, se fomos lá. Não, dei as indicações que tinha a dar. Chegámos lá, Taça de Portugal, os primeiros 10 minutos começámos a perder 2-0. Eu assim, era isto que eu temia, vir aqui jogar de peito aberto e ir daqui goleado. 2-0, nós demos a volta, ganhámos 4-2, eu marquei um gol. Espetáculo. E depois fui lá à bancada e fui lá dizer ao homem, toma, que é para aprender. Vai buscá-la. Vai buscá-la. Ganhámos 4-3. Isso é uma história, e a outra? A outra história estava a fazer uma boa época, 9 golos. Recordo-me de ir ver um jogo a um café que apanhava a Sport TV. Passa a publicidade. À vontade. E esse jogo foi um jogo que o Porto ganha em Alvalade 1-0 com um gol do Costinha. De cabeça, salvo erro. Recordo-me desse jogo. E eu depois ia jantar ao restaurante onde eu costumava comer
e venho a pé naquelas ruas estreitinhas de Ponta Delgada, de São Miguel, e vêm dois chavalos, dois rapazes meio todos endrominados, meio bêbados, meio drogados, e eu passei para o outro lado para não me cruzar com eles, e houve um deles que mandou uma boca e disse: ó palhaço, estás a fugir, estás com medo. E eu, em vez de ficar calado, devia seguir no caminho para ir jantar, para ir descansar para os meus aposentos, descansar para depois no jogo assim jogámos com o Sporting B. Respondi, eles atravessaram, houve um deles que me deu uma chapada e eu respondi. Eles já eram dois e eu depois instintivamente dei um pique. E eu tinha estado ia ser um jogo que eu ia fazer depois de uma ruptura que eu tive. E eu rasguei-me. Rasguei-me. A fugir desses dois meliantes. É verdade. E os sacanas, achavas que estavas sozinho. Estava sozinho, por acaso nesse dia fui sozinho. Se fosse com o Nuno Abreu, que era meu colega, certeza que eles não se iam meter connosco, mas por acaso naquele dia não estava com o Nuno Abreu. O Nuno Abreu, por acaso, que até é sportinguista, não sei porque é que ele não estava comigo a ver o jogo. Deve ter visto no outro lado. E então, eu deixo cair as chaves e os sacanas pegam nas chaves. O gajo deixou cair as chaves, manda para o telhado. E mandaram para o telhado, fiquei sem chaves. E eu assim, meu Deus, jogo amanhã, ruptura muscular e sem chaves para entrar em casa. E eu até liguei ao Mr. Isidro Beato a chorar e a contar-lhe o que é que tinha acontecido. Não estava à espera de uma depois história estraguei. Eu nesse ano ia fazer uma boa época. Também tínhamos uma boa equipa, tínhamos alguns craques também que tinham jogado na primeira divisão. Glá Edson, brasileiro que jogou no Santa Clara. Sim, bem. O Igor, que fez carreira... O ponta de lança? O Igor, o brasileiro, que jogou no Feirense. Jogou no Feirense e salvo erro no Estoril, no Vicente. O brasileiro. Sim. Então, e qual foi o... Acabaste a época com 9 golos e... Acabei a época com 9 golos e depois não fiquei lá. Não joguei a parte final, depois da lesão só fiz mais um jogo ou dois. Pronto, não fiquei. Depois no ano a seguir vou para o Académico de Viseu. Treinado pelo Leal. O Leal... o jogador, lateral esquerdo. Então? Sim. Não correu bem para o Leal. O Leal, eu estava a jogar com o Leal. O Leal foi despedido e depois veio o José Moraes. José Moraes, que foi treinador adjunto do Mourinho. Sim. Um bom treinador. Foi dos melhores treinadores que eu tive. Boa. Mas jogavas com os dois? Com o José Leal jogava. Com o José Moraes, quando eu ganho a titularidade, no jogo em que eu ganho a titularidade, jogamos contra o Águeda, eu marco nesse jogo contra o Recreio de Águeda, só que eu lesionei-me. Deram uma porrada e eu mandei uma pirueta no ar e fraturei o acrómio clavicular e não joguei mais. Fizemos uma grande recuperação com ele, ele é um grande treinador. Fizemos uma grande recuperação e estávamos a lutar para não descer e chegámos perto dos lugares para subir, só que lá está. Também faltava dinheiro naquela altura. Hoje em dia o Académico de Viseu está muito perto até de acabar por subir. Sim. Está muito muitos anos bem, depois. Ficava contente. Depois para abreviar, porque senão não vai dar tempo. São 27 paragens. Mas depois do Académico de Viseu vou para o Estarreja. Outra figura também do futebol português como treinador, Francisco Vital. Okay. Descemos divisão, mas eu também fiz para uns grande avançado, 7 ou 8 golos. Vital. 7 ou 8 golos. Sim. Depois vou para um clube muito perto de onde tu moras agora, para o Vasco da Gama de Sines. Espetacular, foi. Só que eu não chego, estava a assustar-me. Não chego a ficar lá. Aqui nos 0-0 não aparece. aparece. Lá os irmãos Madeira, o Vítor e o Márcio. Márcio. O Márcio ainda estava a começar, mas não fico lá. Irmãs? Não, pai e filho, não é? Ou não? Não, os irmãos, o Vítor, porque havia o Vítor, que jogou no Vitória de Setúbal, e depois o Vítor Filho, que jogou no Benfica B, que também jogou. Okay. E depois o Márcio. Irmão do Márcio. Está bem, ok. Muito bem. Mas não fico lá. Esse clube não conta para as estatísticas, não joguei oficialmente por esse clube. E depois... depois vou para o Estarreja nesse ano, que eu já tinha dito antes. Depois do Estarreja volto ao Pedras Rubras. Ao nosso Pedras Rubras. E no ano a seguir fui para o Benfica de Castelo Branco. E fiz no Benfica de Castelo Branco a minha melhor... Grande temporada. A minha melhor época como sénior. Nesta época fiz 19 golos. Só que lá está. Depois subo à segunda liga.
na segunda liga os orçamentos são baixos, ou seja, claro, quando eu subi, no ano a seguir nunca tenho uma equipa que aposte forte, é sempre uma equipa que depois passa a ser para não descer. Depois o futebol não é um jogo de ataque continuado, não é? Não sou um criador de golos, sou um finalizador. Eu sinto que em qualquer equipa que eu jogasse, se tivesse um bom elan de jogadores, uma boa panóplia de jogadores, quer no meio campo, quer na frente, para me alimentar, eu marcava golos em qualquer equipa, fosse de que divisão for. Eu provei isso, com 18, 19 golos, marquei golos na primeira divisão. Só que o que é que acontece depois? Quando nós começamos a cair em divisões inferiores, começas a baixar de ritmo de jogo, começas a ficar mais pesado, começas a ficar mais lento, começas a jogar a um ritmo também, mais baixo, não é? Ou seja, quando estás com os melhores, evoluís e tornas-te ainda melhor. Quando não estás com os melhores, a exigência não é tão grande, não é? Por máximo que tu deixes, depois não é a mesma coisa. Começas a perder características. Eu mesmo sendo forte no jogo aéreo, era rápido, era um jogador rápido. Até aos meus 20 anos era um jogador rápido. Mas depois fui perdendo essa velocidade. E tu sentias essa diferença mesmo se eu jogasse, nós fazíamos jogos de pré-época e jogos particulares contra equipas da primeira divisão. Por exemplo, no Académico de Visão jogámos contra o Boa Vista. Eu lembro-me de ter apanhado o Paulo Turra a central e eu ganhei as bolas todas de cabeça, porque eu continuava a ganhar as bolas a toda a gente, mesmo a jogar na terceira divisão. Só que depois já não tinha aquela mobilidade e já não tinha aquele andamento que tinha quando tinha 19 anos. Sim. Não é? Isto é assim, as coisas são mesmo assim. E à medida que vai baixando até chegar ao distrital, vais perdendo capacidades e essa coisa toda. Depois, então, voltando para acabar aqui o périplo das equipas, depois onde é que eu ia? No Benfica Castelo Branco subi, no ano a seguir continuo, mas as coisas não estavam a correr bem, estávamos a lutar para não descer, eu aí peço para sair, vou para a União Desportiva da Serra, subo de divisão nesse ano, depois eu entro numa que é preferível jogar na terceira divisão, porque eu aí já tinha aprendido, eu já não vou estar a ir em ilusões, eu prefiro estar na mesma divisão, ganho bem, ganho prémios de jogo, ando contente, ando feliz, sou campeão na mesma, embora seja numa divisão inferior. Então vou no ano a seguir, vou para a União da Serra, subo, e depois vou para a União de Rio Maior. Depois entra aqui um treinador que eu também gostei muito, mas que nunca tive com ele até ao fim, que foi o Paulo Torres. O Paulo Torres gostava muito de mim. O campeão do mundo? Sim. Paulo Torres, lateral esquerdo? Boa. Sim. Ele contrata-me para o Rio Maior. O Rio Maior também não pagava. Nesse ano eles acabaram a fazer greve, com os jogadores a acamparem com tendas, aproveitaram a haver ali uma competição de jogos da seleções jovens no estádio municipal de Rio Maior, e eles aproveitaram isso juntamente com o sindicato de jogadores para e acabaram por fazer receber um protesto. Pronto, mas eu já não estava lá. Entretanto, eu fui para o Tondela com o António Jesus. E subo no Tondela também com o António Jesus. É o início deste Tondela, é? Começa um pouco antes, que eles já tinham subido do distrital à terceira, mas depois é a partir daí. Boa. Mas o Tondela já dava para ver que ia chegar aos patamares que está hoje. O estádiozinho já era este? O estádio já era este, embora a bancada que eles fizeram ao pé da estrada, eles depois alargaram e aumentaram, tinha ali só 3 degraus, mas já era um estádio e já tinha aquelas condições, com campo de treinos, com pavilhão, para uma terceira divisão. Já era muito bom. Verdade. Então subimos nesse ano de divisão e depois vou para o Torriense, com o Paulo Torres. Subi também de divisão, mas eu saio a meio da época e vou para o Pernambucarense, porque eu não jogava. No Torriense não jogava. Com o Paulo Torres? Com o Paulo Torres, no Rio Maior, eu jogava, e quem era meu suplente era o Pedro Fonseca, que também foi um jogador que passou pelas camadas jovens do Sporting, jogou no Feirense, bom jogador, e que se calhar até merecia mais oportunidades. E depois, no Torriense, eu não jogava para jogar o Cláudio Oeiras, também era um bom ponta-lança, mas houve ali uma altura que eu senti que eu podia ser titular, ou seja, da mesma maneira que foi injusto o Pedro Fonseca não ter sido mais vezes titular quando eu era titular, no ano a seguir eu também senti que se calhar eu podia ter jogado algumas vezes no lugar do Cláudio Oeiras. Pronto, então pedi para sair e vou para o Pernambucarense. Mas para a equipa do António José Seguro?
Onde jogou o António José Seguro, precisamente. Treinado pelo Vítor Salvado, que era um treinador dali de Castelo Branco, meu amigo, e fui para lá. E nesse ano descemos divisão, tínhamos uma equipaça na terceira divisão, só craques que jogaram ali naqueles clubes, Piguita, o Cordeiro, todos jogadores que passaram ali pelo Sporting da Covilhã, só que a malta não gostava de ir aos treinos, aquele pessoal de Penamacor não era... Treinar não era para eles. Era frio, quando dava o Barcelona, ou o Real Madrid, ou o Porto, ou o Sporting, ou o Benfica, a malta não ia. Houve uma altura que eu disse ao presidente, epá, vocês, quem não vier, vocês têm que multar. Mas lá a malta ganhava. João, nessa fase eras profissional ainda? Eu era profissional, eu não falhava um treino. Só fazias mesmo futebol eu vinha ainda? A minha folga aqui a Pedras Rubras, Maia, Moreira, e eu estava lá. Eu à terça-feira, o primeiro treino da semana, àquela hora eu estava lá, fazia a viagem de 400 km, não falhava. E eles que moravam ali ao lado, alguns deles não apareciam ao treino. Claro. Assim é difícil. Tínhamos uma equipa com muitos jogadores para fazer ali uma boa época e para ficar na terceira divisão tranquilo, e não havia hipótese. Depois é quando eu penso, já estou quase a acabar a minha carreira, faltam 2-3 anos para acabar a minha carreira, e já tinha tirado o curso de massagista profissional quando estava no Benfica de Castelo Branco, depois tirei o de técnico auxiliar de fisioterapia em Viseu quando estava no Tondela, e eu pensei, agora está na altura de eu ir, nem que vá jogar para o Distrital, e abrir um espaçozinho, um gabinete de fisioterapia. Tiveste essa preocupação? E correu bem. Era uma paixão tua também já? Sim, eu gostava de ir para... Curiosamente, é a partir do momento em que eu tenho a minha lesão, comecei a ter aquele gosto pela fisioterapia. É engraçado. E então, eu vim e fui jogar, faço os últimos 2 anos a jogar no Distrital, primeiro ano Custóias e Parafita, e o último ano Vila Novense e Valonguense, o último ano subdivisão no Valonguense. E ainda me convidaram para jogar, por exemplo, no ano a seguir no Lessa do Balio, mas eu fiz uma festa 2012. na Nazaré, convidei uma carrada de jogadores que jogaram comigo. É muito tenho bom. Isso, paraste a Nazaré então? Tenho isso registado, pedi autorização para usar o estádio municipal, e tiveram lá uns 100 e tal colegas meus. É fantástico. É verdade, eu tenho isso registado. O que também só demonstra que deixaste boa imagem por onde passaste. Sim, claro. Ou seja, as pessoas podem pensar, e o João anda sempre a saltitar. Fizemos para aí 4 equipas a jogar uns contra os outros. Foi uma festa. Bom. Foi uma festa. E o teu primo Emílio também estava, não? O Emílio foi convidado, mas não podia, estava a fazer qualquer coisa. Acho que ele estava no Europeu. Aquilo foi em junho e ele estava no Europeu pela seleção. Assim, tiveram lá alguns jogadores. Foi um dia marcante para ti, imagino. Foi. E ficou registado. A tua família também estava presente? Sim, acabei em Beleza, lá no estádio. Pus lá umas pessoas, contratei para porem lá um porco a assar e tal, mas a malta fez ali um convívio espetacular. Foi muito bom. Acabei da forma que eu queria. Isto é um percurso incrível, João. E então acompanhar-te, a ouvir estas histórias todas. O Manis esteve lá, o Zé Soares, o Manis. Porquê? O Pedro Henriques, sim. Pedro Henriques também? Sim. Eu convidei muitos. Alguns deles foram, outros responderam, outros não apareceram. Por acaso o Nuno Gomes teve o cuidado. Na altura o Nuno Gomes não foi porque ia assinar por uma equipa inglesa que ele foi. Blackburn, exatamente. Blackburn Rovers, yeah. Boa. Também estava mas lá teve o cuidado de me ligar e dizer, olha Peixe, não posso ir porque vou viajar amanhã para a Inglaterra. Isso é junho de 2012? Sim, ele tinha estado no Braga. Eu e o Rui não fomos, estávamos na Ucrânia, pá. Estávamos no Europeu da Ucrânia, precisamente, 2012. Então, João, e no fundo, o total, quantos gols é que marcaste nessas? Nos séniores, os tu meus tens números, isso tudo documentado, não é? Tenho. Os meus números foram, nos iniciados eu marquei 65 golos pelo Benfica, no primeiro ano de juvenil marquei 70, no segundo marquei 46, e depois nos júniores no primeiro ano marquei 39 e no segundo marquei 25. E depois há aqui mais alguns golos de jogos particulares que podem não estar contabilizados. Nos séniores, isso eu tenho a certeza, eu fiz 120 golos nos séniores. Certinhos. As melhores épocas que eu fiz
foi no Benfica de Castelo Branco 19, na São Joanense 17, no Desportivo de Beja 16. Nenhum de penalti. Nenhum de penalti. O que ainda valoriza mais isto tudo. Sim. E tenho ali 9 golos no União Miquelense, 7 no Estarreja, no Covilhã 16, tenho os tais 12 da segunda B e depois marco 4, 2 na segunda Liga e 2 na Taça de Portugal. Eram outros tempos. Hoje em dia... Mas foste feliz, João? Foste feliz? Sim. Naquele tempo era muito difícil cair... Para saíres da segunda Divisão B, para teres uma nova oportunidade, normalmente eram os jogos da Taça. Eu nunca tive muito essa sorte de apanhar assim jogos contra grandes. Foi esse do Aves, foi essa a grande oportunidade, mas pronto, foi o Noversa que aproveitou. Exatamente. Ele a seguir depois vai para a Primeira Liga para o Penafiel, salvo erro, ou para o Gil Vicente. Tu marcas pelo Iónicos alguma vez? Marquei para a Taça da Grécia, ok. Da Grécia. Agora Agora enganei-me, disse Portugal. Contra o Fostiras. Okay. O Blocking elogiou-te ou nem aí? Sim. Pelo menos fez com que eu fosse titular, porque era a duas mãos. Ok, muito bem. Era a duas mãos. O Bloquinho sorriu, finalmente. Essa equipa, o Fostiras, ficava em Maratona, que foi onde foi feita a primeira maratona da história. Sim, giro. Mas a Grécia era espetacular. Eu tinha colegas estrangeiros, então eram os dois da seleção de Andorra, o Tony Lima e o Ildefonso Lima. Claro. O Ildefonso Lima históricos foi o que deu umas porradas num jogo ao Ronaldo, e que o Ronaldo depois queria trocar a camisola com o Ronaldo, e o Ronaldo rejeitou. Ele deve ser o maior colecionador de camisolas do mundo. O Ildefonso? Eu sigo nas redes sociais, ele tem camisolas, meu Deus. Tem alguma do Pedras Rubras? Do Pedras Rubras não tem. Não está. Pois Pois, e agora? É verdade. Pois é. Tem alguma do Continente? Pois. Não tem. Meus amigos, vamos entrar aqui nos últimos 10 minutos. João, tu há pouco prometeste uma história com o João Vieira Pinto, não sei se contaste. Sim. Não, a história com o João Vieira Pinto estava aqui na cabeça. Passado uns João Vieira anos, portanto, eu na altura vivia na Quinta da Luz, ali ao lado do perto Colombo, do estádio, que era para dar para ir a pé. Depois mais tarde é que comprei carro quando fui para Beja, e então na folga eu ia lá ao estádio visitar o Mister Nené, Mister António Bastos Lopes, José Henrique, Arnaldo Cunha, portanto o pessoal do futebol juvenil. Claro que sim, te acompanhou sempre. Dava ali uma volta, encontrava sempre ali aqueles sócios assim mais caricatos e tal, então João e tal. E eu fui ali à entrada visitar o Tó, que era um senhor que trabalhou lá há muitos anos. Ele já faleceu, um senhor de bigode pequenino que trabalhava ali na entrada do Estádio da Luz. Fui lá cumprimentar o Tó, e depois vinha a sair e vinha o João Vieira Pinto. Tinha saído do carro e tinha ido lá fazer qualquer coisa que tinha se esquecido lá à recepção. E eu já não estava com o João Pinto para há coisa de 1 ano ou 2. E eu fiquei acanhado, fiquei envergonhado e não disse nada ao João Pinto. E o João Pinto, pequenino, não é? Então. Olá, João, tudo bem? Olha-me, está armado em vedeta. Quê? Não me ias cumprimentar? João, estava com vergonha. Vai-te coisa. Ele é que engraçado, ele é que João era fixe. Tu é que não querias comentar o João Vieira Pinto. Estava com vergonha, estava acanhado. Tu ainda treinaste com ele muitas vezes, não é? Sim, o João, craque. A melhor frase para o definir era quando os outros jogadores começavam a pensar, o João Pinto já tinha executado, não é? Era muito rápido. Já agora, há bocado falaste do Canija, como é que era o Canija? O Canija era era espetacular. Eu falava muito com o Canija. O Canija gostava de ir ao ginásio. E eu na altura também gostava, porque eu ali podia fazer mais ginásio, como não jogava ao fim de semana, dava para puxar mais um bocadito, né? Porque o ginásio tem que ser bem feito, para não prejudicar, né? Como eu não jogava, eu aproveitava para fazer musculação. E o Cláudio gostava de ir ao ginásio. E eu falava com ele, o Cláudio era espetacular, uma pessoa muito terra a terra, e eu lhe servia um pouco de... Eu via os jogos e dava-lhes a minha opinião, o meu feedback. Mas não, e outra coisa, tu eras fã do Maradona e do Nápoles. Sim, terás falado com o Canigi sobre o Maradona, não, certamente. Por acaso não falei, porque aí já estava a entrar assim... Mas recordo-me estar com ele no ginásio a falar. Há um jogo que o Benfica faz logo no início da época, em Leiria, não sei se o Benfica perde em Leiria, ou empata.
Mas ele jogou bem, e ele estava assim um pouco triste, e eu disse ao Cláudio, olha, mas tu estiveste bem, mas jogaste era muito mesmo bem, bom jogador o Canija? Era craque. Aliás, o Canija faz uma boa época no Benfica e na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, lembro-me contra o Milão, há ali um ano que joga contra o Milão, fez bons jogos. Sim. Fez bons jogos. E há bocado também falaste off do Rui Costa. O Rui Costa era uma pessoa espetacular. Era aquele Mais velho que tu? Mais velho do que eu, 4 anos, salvo erro. O Rui era qualquer jogador das camadas jovens que fosse treinar aos séniores, o Rui apadrinhava-o. Puxava, eu tenho lá montes de treinos, e o Rui Costa, eu fazia parelha com o Rui Costa nos aquecimentos. Ele puxava-nos. Gente boa. Gente boa, tenho muito, muito boa. Agora já não falo com ele há algum tempo. Recordo-me de um desses jogos da Liga dos Campeões. Eu não fui convocado e ir para a tribuna, para os camarotes, e o Rui estava no Milão já estava no Milão, em Itália. Talvez na Fiorentina. Talvez na Fiorentina. Sim. O jogo contra o Milão e ele estava na Fiorentina, certo? E ter lá estado com ele e falar, o Rui, se calhar se me visse hoje também me falaria, o Rui é gente boa, é terra a terra. Claro que agora tem outro estatuto, né? Mas a nível de... E diz-me uma coisa, quando tu treinavas nesse Benfica do Arthur Jorge, o Eusébio estava lá? Estava. E o que é que ele fazia da estrutura? Era embaixador ou o mais Eusébio era embaixador e ia à sauna, gostava muito de ir à sauna, ia ao banho de imersão, era o King. O King era o King. E a rematar? Viste rematar? Eu sou do tempo que no final havia o treino, os treinos eram à porta aberta, no campo número 3, no campo número 2. E no campo número 3, que era aquele que tinha bancada e que era mais próximo do público, havia a curiosidade e o interesse de ver o treino, e depois havia o segundo treino, que era a exibição, entre aspas, no bom sentido do Eusébio. Que era ele a chutar à baliza, sozinho, ou então ele punha assim tipo 10 bolas na bandeirola de canto e dava aqueles efeitos e coisa. O pessoal estava ali, deliciava-se a ver aquilo. Bem, ver o Eusébio de Borla. Por acaso, eu tenho um póster desse plantel que eu fiz parte, e está lá a assinatura do King, mas eu tenho umas chuteiras guardadas da Adidas que me deram na seleção. Eu, na altura tinha patrocínio da Puma King, que são estas chuteiras que estão aqui. Já agora, estas chuteiras são do Campeonato da Europa de Sub-18. Obrigado por teres trazido. E ainda tem em terra, ainda tem aqui bocados de terra, alumínio, piton de alumínio na relva. O Nené, o Mr. Tamagnini Nené, incutia-nos jogarmos mesmo no pelado com este tipo de piton. Mesmo empelado? Mesmo empelado. E eu jogava com estes pitons mesmo empelado. Forrávamos a palmilha com algodão cardado para amolecer mais um bocado. Parece que eu estou a ouvir piton de alumínio, logo no arranque ganha-se logo 10 segundos ao defesa. Era muito inteligente. E nós, aqueles que aguentavam, mas ainda hoje me doem os pés. A sola dos pés ainda hoje me doem. Se calhar também foi por causa disso. A sério? É. E então tenho pena, voltando à história, deram-me uma chuteira, na seleção davam-nos chuteiras da Adidas, mas como não podia usar, então deram-me umas Adidas Eusébio, que eu ainda as tenho guardadas. Adidas Eusébio. E eu guardei as chuteiras Adidas e eu pensei assim, estas chuteiras eu vou ter que levar e dizer ao Eusébio para assinar. Mas infelizmente nunca calhou em encontrá-lo, ele nunca assinou as chuteiras, mas tenho-as lá guardadas. Espetacular. Lindo. Rui, última questão, para acabar esta conversa maravilhosa com... Foi sobre o Eusébio. Fechamos com o Eusébio? Por mim. Em beleza. Está perfeito. Não, gostava só, Pumba, muito rapidamente, fisioterapia, hoje em dia é a tua verdade, a tua atividade sim. principal. Sim. Tens um gabinete da Moreira da Maia, não é? Sim. Pedras Rubras, para quem não sabe, é o lugar, Moreira da Maia é a freguesia. Certo, exato. Do Conselho da Maia. Trabalho em fisioterapia, em recuperação física, fiz agora no último 20 de novembro, 15 anos. Como é que se chama o teu gabinete, João? Temos que aproveitar também. JCP. João Carlos Peixe. JCP. É o meu nome. Muito bem. Portanto, é fácil encontrar pesquisa. Sim. Quem precisar de seus cuidados. Pronto, e já tratei alguns jogadores, vou tratando alguns jogadores de futebol, ligado ao futebol. Já passam lá nomes importantes pelas tuas mãos? Já. Que possas revelar, obviamente. Não queremos aqui nada... Já.
E eles reconhecem-te quando vão lá ou já sabem que és o João Peixe? Nomes importantes foram só 2 ou 3. Mas não tem problema nenhum, porque foi há 3 ou 4 anos, ele ainda era miúdo, apesar de fazer parte de um clube grande. Já cheguei a curar entorces aos pezinhos do Rodrigo Mora. E que pezinhos. Que pezinhos. É verdade. Há uns 4 anos ou 5. E ainda ele tinha para aí 15 ou 16 anos. Claro que agora isso é impensável, está noutro nível. Claro. Mas sou amigo do pai dele, foi meu jogador. Defesa esquerdo, não era? Defesa esquerdo, Zé Manel, jogou no Leixões e no Braga. Mas jogaste com ele em alguma equipa? Quando eu era massagista da equipa de veteranos, fui durante 8 épocas massagista do Custóias. Espetacular. E o pai dele era meu, Muito o pai dele e o tio dele, e já tratei dele. Ele também tem um primo que joga no Moreirense, no Sub-19. Gente boa, uma família muito boa, humilde e que apoia muito. Tu falaste do Rodrigo Mora 15 anos, quando tinhas 15 eras apanha-bolas do Benfica, não? Calhou-te alguma coisa? Era com 13. Eu estou a fazer de apanha-bolas atrás da baliza, que o Vata marca o golo. Não é com a mão, é com o ombro. Íamos perder esta frente história. ao Marselha. Não me estava a lembrar disso. Acabamos aqui, que tal? E para terminar, e eu também. Mas então também é o ombro, Não, foi com o braço. Tu viste bem na altura o lance? Eu vi logo. Eu sou um daqueles miúdos que estão ali no enfiamento. Espetacular. Uma história engraçada, muito rápida. Nesse dia, quem é que anda nós estamos ali no corredor, eles andam ali os jogadores para um lado e para o outro. Eu recordo-me ver o Samuel ia jogar titular, ia marcar o Papin nesse jogo, e anda com um molho de moedas nas 2 mãos, assim. Muitas moedas. Samuel? Sim. E deu-nos as moedas. Toma lá para vocês. Nós ficámos todos contentes. Grande Samuel Quina. Estádio de 130 mil pessoas. Claro. E pronto. E outro pormenor. Atrás do... Disseram-me que tinha que dizer isto, senão ficámos chateados. Tens de dizer. Eu joguei handball. Há uma altura nos Nazarenos que eu sou castigado por jogar com o cartão de outro jogador, apanho 6 meses e depois faço ali meia época, 1 ano a jogar handball no antigo Externato do Fuas Roupinho, que hoje em dia é o Dom Fuas, quando passado participou no campeonato da primeira divisão, campeonato nacional da primeira divisão de handball. Lindo. Gostavas? De handball. Jogava. Marcavas gols de cabeça também? Não, de cabeça não, mas se calhar foi mas aí tinha que jeito? comecei a... Tinha. Jogava a distribuidor, acho que agora o nome é Central. Isso. Central, jogava a distribuidor. Sim, acho que é. E se calhar ajudou-me a ganhar elevação também. Boa, pois, claro. Boa. Foi, só mesmo para acabar, handball e o futsal naquela equipa... O futsal naquela Sport equipa Music. que é Sport Music. Sport Music. Sport Music. Só o nome. Equipa da Anápolis. Quem nos patrocina é um jogador que jogou nos Nazarenos, o Vasco, que fazia parte dessa equipa, da equipa que disputou a liguilha com o Académico de Viseu. Teve quase para ser a primeira. Foi naquela vez em que o Nazarense esteve mesmo perto. É verdade. Teve um jogo de... É verdade. Eu estava nesse jogo. Mas quem acabou por ficar foi o Académico de Viseu. Foi o Académico de Viseu. 0-1. Ô João, espetacular. Yeah. Eu acho que, bem, a história do Vata vem mesmo ser aquele lacinho para fechar este embrulho de grandes histórias, grandes conversas, grandes memórias. Muitos parabéns pela tua carreira, pela tua simpatia. Parabéns. E temos mesmo que ir os 3 almoçar a Pedras Rubras, porque vai ser o nosso epicentro desta amizade. Parabéns, João, muito obrigado. A cereja no topo do bolo. Exatamente. Obrigado pela tua visita, João. Eu é que agradeço. Antes de vir para aqui, um primo meu que me acompanha disse-me: hoje vais chegar ao auge das tuas entrevistas, e realmente foi isso. Saio daqui com esse Nós não sabemos reagir a elogios, pois não. Tenho muito apreço e muita admiração pelo vosso trabalho. Obrigado, João. E agradeço-vos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E já sabem, às quintas-feiras, a partir das 9 horas, nesta sala de estar da memória, sempre com o Remy Altovar, em 00.pt, destino, saudade.